Uma tendência que vem se tornando cada vez mais comum e certamente se intensificou de 2020 para cá por fatores de pandemia é o trabalho remoto, também conhecido carinhosamente como teletrabalho ou home office. Nessa modalidade, as pessoas têm a liberdade de trabalhar onde quiserem, seja numa cafeteria, num banco de uma praça ou, como acontece na maioria das vezes, em casa. Mas o teletrabalho, sendo uma novidade para muitas pessoas, traz também consigo vários novos desafios, sendo um dos principais a seguinte questão: como se manter produtivo trabalhando em casa? Afinal, é de se esperar que trabalhar num ambiente mais caseiro e que remete ao conforto e ao descanso, tendo ali diversas distrações e coisas que você pode fazer, requer um pouco mais de disciplina. Veja, por exemplo, foi pouco ao gravar essa cena que você está vendo, eu não fiquei por ali mesmo lendo o livro. Tive de me conter por estar num momento de criação, não recreação. É preciso um cuidado especial para manter o nível de produtividade e garantir que nossa atividade laboral se mantenha saudável. Dito isso, eu quero compartilhar com você algumas dicas que eu utilizo para manter meus níveis de produtividade trabalhando e estudando em casa. Configurar o espaço de trabalho. Uma das questões que mais me pegou desprevenido quando chegar a pandemia, tive de migrar minhas atividades presenciais para remotas realizadas a partir de casa, foi a questão da configuração de um ambiente de estudos. Da mesma forma que eu nunca consegui pegar um livro para estudar e fazer isso de forma efetiva por muitos minutos deitado na cama, eu logo percebi que se eu não deixasse meu ambiente caseiro e aconchegante um pouco mais como um ambiente de trabalho, eu não teria muita produtividade trabalhando de casa. A maioria de nós costuma associar certos lugares a certas atividades. E, em geral, associamos nossas casas com atividades de descanso, relaxamento, descontração e lazer, bem diferente do que um local de trabalho nos remete. Fazer com que estes dois ambientes colapsem em um só pode, portanto, nos gerar certa confusão. Relaxar ou produzir? Focar ou descontrair? É por isso que, estando em casa, fazer algumas configurações para o nosso espaço remeter mais ao trabalho do que à nossa casa pode contribuir bastante para que consigamos trabalhar bem em casa, mantendo a produtividade. O mais ideal dos casos seria se você conseguisse um cômodo de sua casa separado para deixar todas as suas coisas do trabalho e inclusive só utilizar este cômodo para isso. Assim você ensina sua mente a reconhecer este cômodo como seu local de trabalho. Mas não é sempre que conseguimos isso. Eu, no meu caso, costumo estudar e trabalhar nos vídeos aqui do canal no mesmo lugar onde eu durmo, no meu quarto. Mas ainda há algumas coisas que consigo fazer para deixar meu quarto configurado para as minhas horas de trabalho. Primeiro de tudo, arrumar a cama. Não consigo de jeito nenhum ser produtivo trabalhando do lado de uma cama ainda com cobertas e meu travesseiro me chamando para me aconchegar por lá. Então não tem discussão, arrumar a cama sim. Em segundo, prezar pela organização geral do ambiente também me ajuda, principalmente em termos de me manter mais focado em minhas tarefas, não na bagunça em cima da mesa onde estou trabalhando. Outro ponto que eu vejo muitas pessoas falando e que também acho que pode ser bem útil para você é quanto a vestir-se para trabalhar. Se estou direto em casa, claro que me recuso a vestir roupas que não sejam confortáveis, mas trabalhar de pijama, ou mesmo enrolado em uma coberta, não é algo que funciona para mim. Eu já testei. Bom, esses são alguns... espera um pouquinho. Só um momento. Esses são alguns artifícios que eu utilizo, mas qualquer coisa que você fizer aí que ajude você a enxergar o seu ambiente como um local de trabalho é muito mais do que bem-vindo. Se o simples fato de colocar um porta-lápis em cima da sua mesa de trabalho ajudar você a encarar o seu ambiente mais como um escritório, então faça isso. Criar horários e rotinas. Talvez uma das coisas que mais se bagunça quando vamos mergulhar no trabalho remoto e todas as suas liberdades sejam os nossos horários. Quando começar a trabalhar, em qual parte do dia fazer quais tarefas, quando encaixar suas pausas, tudo isso fica a seu critério. E pode facilmente virar um caos completo se você deixar para decidir tudo na hora. Nos meus primeiros dias de home office, não era raro eu acabar dedicando muito tempo a algumas atividades e negligenciando outras.
O que também acontecia e não era tão agradável assim era me pegar trabalhando em horários ou muito cedo ou muito tarde. E sobre procrastinar tarefas, ficar adiando elas achando que vai ter tempo para fazer elas depois, nem se fala, né? Definitivamente, criar horários bem estabelecidos de trabalho é algo útil para mantermos tudo organizado, saudável e produtivo. Por exemplo, eu criei o hábito de gravar os vídeos aqui para o canal às segundas-feiras e às quartas-feiras no período da manhã, que são quando eu tenho as melhores janelas de tempo para me dedicar a essa tarefa em específico. Assim, toda segunda e quarta eu já começo o dia sabendo o que eu preciso fazer nas suas primeiras horas. Meu foco já se volta mais facilmente para tais tarefas. Agora, por exemplo, é uma segunda-feira de manhã, que apesar dos vizinhos cortando no grama, tô dando conta aqui de encontrar uns momentos de mais silêncio para conseguir falar. Mas tá difícil. Se você se dá bem com agendas, vale tentar usar essa ferramenta para ajudar você a definir e seguir os horários da sua rotina. Uma vez que conseguimos criar uma rotina de trabalho em casa, também vamos nos condicionando a separar os horários de trabalho dos horários de descanso ou ainda horários para fazer tarefas domésticas. Nada de modo multitarefa. Não adianta insistir, pois nós não fomos feitos para ser multitarefas. E estando em casa, às vezes o que mais queremos é aproveitar para, enquanto vê algo do trabalho, já resolve alguma coisinha da casa. Confesso que já tentei algumas vezes assistir aulas online enquanto cozinhava ou fazia alguma outra coisa em casa. Não demorou para eu perceber que essa tentativa era em vão, porque depois eu sempre tinha que reassistir a aula. Se quisermos tanto as tarefas do trabalho quanto as tarefas de casa bem feitas, então não tem jeito, a gente tem que fazer uma de cada vez. Ou isso, ou precisaremos de um retrabalho um pouco mais tarde. Reduzir distrações e interrupções. Quanto menos distrações e interrupções, maiores são as chances de seguirmos o nosso fluxo de trabalho e mantermos nosso foco em nossas tarefas. Então vale buscar reduzir distrações e evitar situações que possam lhe interromper e fazer você oscilar entre o modo casa e o modo trabalho. Um truque bem simples que eu percebi bem rápido que me ajudaria a evitar interrupções no meu trabalho é simplesmente trazer comigo uma garrafa de água. Assim, quando eu tiver sede, não preciso me levantar, ir até a cozinha para beber água e me distrair inadvertidamente com algo no caminho. Outras dicas valiosas neste ponto são aquelas correlatas ao minimalismo digital. Deixar o celular no modo avião, evitar ficar visitando suas redes sociais toda hora no meio do trabalho, garantir também que você vai ter um horário específico para conferir seu e-mail, ao invés de ficar verificando sua caixa de entradas a cada 15 minutos. Cada uma dessas ações é uma distração a menos. E caso você more com outras pessoas, é sempre bom comunicar os horários em que você vai estar indisponível por conta do trabalho, pedindo para que elas não lhe interrompam. Eu, com muita simplicidade, costumava colocar um aviso na porta do meu quarto quando eu estava em alguma reunião da qual não poderia desviar meu foco de jeito nenhum. Atenção à procrastinação ativa. Lembro de já ter mencionado isso lá no vídeo sobre a regra dos 2 minutos. E dentro de casa o que mais parece surgir são justamente essas tarefinhas pequenas. Pode perceber, sempre que procurar alguma coisa a resolver aí na sua casa, você vai encontrar. O problema para quem trabalha ou estuda em casa é quando nós nos colocamos nessa procura de tarefas rapidinhas para fazer, quando na verdade deveríamos estar debruçados em outras tarefas. Vamos ali lavar uma louça, varrer o chão da sala, limpar a estante, assistir um vídeo bacana no canal Origami para enfim destralhar e organizar seu guarda-roupas e assim por diante. Não que fazer essas tarefas relacionadas à casa não seja importante. Claro que não, elas são sim muito importantes, inclusive hora mais, hora menos, nós vamos precisar fazê-las. Mas, quando adiamos as tarefas do nosso trabalho para ficar procurando e fazendo outras tarefinhas domésticas, estamos caindo na cilada da procrastinação ativa. Procrastinação ativa significa exatamente isso. Procrastinar as tarefas que você tem a fazer para, no lugar delas, se ocupar com outras tarefas que eventualmente precisarão ser feitas. Se é a sua primeira vez entrando em contato com essa definição, pode não ver tanto problema nela. Afinal, você ainda está fazendo coisas que precisam ser feitas enquanto procrastina ativamente. É justamente aqui que eu retomo o meu ponto inicial. Se nós procurarmos, nós sempre vamos encontrar coisas em casa para fazer. Portanto,
Se nos ocuparmos dessas tarefas de forma imprudente, vamos procrastinar as tarefas do trabalho indeterminadamente, podendo ser que elas não sejam concluídas dentro do prazo adequado ou com a qualidade necessária. Então fica atento com esse detalhe, viu? Porque não é porque nós estamos ocupando nosso tempo fazendo tarefas que nós estamos fazendo as tarefas certas no momento certo. Procrastinação ativa ainda é uma forma de procrastinação, então atenção a ela. Saber a hora de parar. Essa eu confesso que é uma dica que eu ainda tenho certa dificuldade de colocar em prática no meu dia a dia. Principalmente quando se trata das tantas coisas para fazer a fim de criar vídeos como este que você assiste agora, eu me pego muitas vezes trabalhando até tarde, ou então em dias e horários onde seria de bom gosto descansar. Eu até me perdoo por ter escolhido uma tarde de domingo para escrever o roteiro desse vídeo. Eu estava ocioso, mas quando estendo minhas horas de edição para a parte da noite e continuo trabalhando num vídeo, mesmo já tendo feito bastante no dia e estar cansado, aí não tem perdão. Não, pois extrapolar no horário e trabalhar até tarde só vai conseguir me deixar ainda mais cansado, saturado das minhas tarefas e, pior ainda, me fazer correr o risco de realizar um trabalho não tão bom quanto se tivesse deixado para fazer no dia seguinte, mas descansado. O trabalho remoto costuma gerar essa tentação em nós. Não só nós podemos agora escolher onde trabalhar, como também a que horas trabalhar. Afinal, todo o nosso trabalho está em casa, acessível a qualquer momento. Não mais no escritório que você deixa depois das 17 horas e só torna a ver no dia seguinte. Mas eu não acredito que poder trabalhar até a mais tarde das horas seja algo que deveríamos explorar. Como disse que acontece comigo, eu vejo mais malefícios do que benefícios em estender minhas horas de trabalho. Vez ou outra, dependendo da situação, pode até fazer sentido, mas em geral, é bom que saibamos a hora de parar de trabalhar. Assim, não ficamos mais cansados ou frustrados do que o necessário e conseguimos produzir bem no tempo apropriado. Então, só para reforçar, mesmo que você ame muito o seu trabalho, saiba separar a hora de trabalhar da hora de descansar. Essa é a única maneira de você continuar amando o seu trabalho. Talvez essa tenha sido uma mensagem para mim mesmo. Só talvez. E para fechar nossa lista de dicas para aumentar a produtividade trabalhando em casa, chegou a hora da nossa cereja em cima do bolo. O método de produtividade, foco e gerenciamento de tempo que eu utilizo sempre que preciso lidar com muitas coisas e não posso dar margem à procrastinação. Sim, é dela que eu estou falando, a técnica Pomodoro. Eu já a utilizo há um tempo e tenho bons resultados com ela, conseguindo me manter mais focado e eficiente em minhas tarefas. Mas como o método Pomodoro é uma técnica de produtividade digna de um vídeo próprio, eu vou deixar para você saber mais sobre esse método neste outro vídeo que caso ainda não tenha assistido. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.